Olá, eu sou a Fernanda Mendes. E eu sou o Marcelo Cubo. Bem-vindos à nossa temporada especial Congressos. Dessa vez, a gente está aqui no 74º Congresso Nacional de Botânica, que está sendo sediado na Universidade de Brasília. Aproveitar já essa oportunidade para agradecer à universidade por ceder um espaço aqui no Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas para a gente fazer essa gravação. Como ecossistemas com tão poucos recursos naturais disponíveis conseguem abrigar uma biodiversidade tão rica? Esta é a pergunta que nos guia nesse episódio de hoje. Os campos rupestres, localizados em áreas montanhosas e com condições extremas, são verdadeiros mistérios da natureza. Apesar de solos pobres e a disponibilidade limitada de água, esses ecossistemas abrigam uma enorme variedade de plantas adaptadas a essas adversidades. Vamos entender como o potencial hídrico e outras adaptações fisiológicas permitiram que as plantas sobrevivessem e prosperassem em um ambiente tão desafiador. E quem nos guia nessa jornada é a doutora Daniela Bonares, uma pesquisadora que não apenas desvenda os mistérios do campos rupestres, mas também quebra barreiras como mulher negra na ciência. Sua atuação não só enriquece a fisiologia vegetal, mas também ressalta a importância da diversidade na produção de conhecimento científico. Oi, Daniela, obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir conversar aqui com a gente. E para a gente começar, você poderia se apresentar um pouco e contar qual a sua relação com o tema do episódio de hoje? Oi, gente, obrigada Fernanda, obrigada Marcelo. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, eu acho que é sempre muito legal, interessante e gratificante, assim, eu falar de um tema que eu sempre gosto, que é, primeiramente, biologia e campos rupestres. Eu acho que é muito massa. Então, eu sou uma mulher negra não retinta, sou uma pessoa que é da periferia, da zona norte de Belo Horizonte. Fui bolsista ProUni, então, desde sempre, a minha carreira foi toda pautada em bolsas de pesquisa. Eu acho que isso é muito importante, até mesmo para deixar bem claro, né, que tem muita gente que tem, às vezes, um certo preconceito relacionando a questão do ProUni, que são pessoas que não tiveram um QI, né? Ou então, tipo, a inteligência é inferior às outras pessoas e por isso eles não conseguiram adentrar numa universidade federal, e não é isso. São questões muito maiores e muito anteriores a isso, como, infelizmente, uma escola básica, né? Um pouco defasada e coisas assim do tipo. Então, é interessante, eu gosto de falar sobre isso, porque é para levantar a bandeira desses programas que são importantíssimos para pessoas como eu, que sempre quiseram estudar, só precisaríamos de uma oportunidade para a gente seguir adiante, né? Que muitas vezes é bem difícil essa trajetória. E respondendo a sua pergunta, Fê, é o seguinte: no meu mestrado, eu fiz mestrado em Ouro Preto, em ecologia, e Ouro Preto, para quem não conhece, fica em Minas Gerais e é um lugar maravilhoso, histórico, e tem muito campo rupestre. E foi lá que eu me apaixonei, porque é um lugar que já Buller Marx fala, né, que é como se fossem jardins, porque é tudo muito pequenininho, e eu também, para quem não sabe, eu tenho 1,50 m e poucos, então para mim é muito mais fácil estar em locais onde a vegetação é quase do meu tamanho, facilita muito. E é lindo, assim, eu me apaixonei desde sempre, porque também, pronto, minha família é de Conceição do Mar Dentro, da cadeia do Espinhaço, então eu sempre convivi com os campos rupestres, e aí depois da biologia, nada mais simbólico eu voltar a esse local, né, de infância para estudá-lo. Acho que comecei por aí, acho. Ah, que demais. E a gente já falou assim umas 5 vezes campos rupestres, mas o que são os campos rupestres, Dani? Pois então, e é muito legal, né, porque muita gente não tem essa noção, às vezes já até conhece, já foi numa cachoeira em Minas Gerais, deve ter ido num campo rupestre, e não conhece. Então, campos rupestres é um ecossistema de altitude, de determinada altitude, sempre fica em topos de morro, assim, acima de 800 metros, geralmente. E os campos rupestres, ele tem uma peculiaridade muito grande, que é uma questão edáfica. É uma vegetação que está sempre sob solos de rochas, né, ou afloramentos de tabirito, quartzito,
e outros tipos de rocha que também podem dar o nome de campo-peste ferruginoso, quartzítico. Já o professor Fernando Silveira, que todo mundo conhece como Lelê, lá da UFMG, ele denominou como campo-peste como sendo um oquibio, que é uma região antiga e tamponada climaticamente, ou seja, o clima não muda muito. E isso é interessante por quê? Porque é um ambiente velho, né, um ambiente antigo, e é o berço e museu de várias linhagens. E por isso a diversidade tão grande, então plantas que só ocorrem ali, e aumentando esse tanto de espécie diferentona que tem nos campos rupestres. Legal. Mas assim, quando a gente fala de biomas do Brasil, o campo rupestre geralmente não aparece, né, quando a gente estuda os biomas, assim, né? Ele está incluído em algum outro? Então, esse é um assunto babadeiro, porque o campo rupestre até então, acho que antigamente, acho que até hoje, né, assim, a galera acredita que ele é uma fitofisionomia do cerrado. E não, a gente vê que não é isso, né? Porque a gente vê campo rupestre tanto no Cerrado, também em Mata Atlântica, Caatinga e também na Floresta Amazônica. Então, os campos rupestres, a priori, é um ecossistema, campo rupestre, mas eu acredito, eu tenho também alguns colegas, amigos que, né, estudam e também acreditam que ele deveria ser um bioma. E é isso que é, não é objetivo, né? Que eu acho que isso é muito grande, mas uma das coisas legais que poderia acontecer com ele. Primeiro, para demonstrar a importância dele, também por questões de legislação e coisas assim do tipo, colocar ele como bioma melhoraria a questão de conservação e tudo mais, eu acho, né? Terceiro setor e etc. Mais ou menos isso. Parece ter um ambiente, então, bem diferente de outros biomas, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que a água nesses locais, você falou que tem muita cachoeira, tal, em Minas, mas como que é lá no campo rupestre a relação da água e a adaptação das plantas? Quais são os principais desafios hídricos, né, relacionados à água, enfrentados pelas plantas nesse ambiente? Então, pois é. O campo rupestre, ele, como eu falei com vocês, ele está geralmente em topos de morro, e em cima, né, a vegetação está em cima de rochas, então, que a gente chama, às vezes, de até afloramentos rochosos. Então, o solo, quando existe, ele é bastante raso. Ou então, as plantas estão realmente em cima de afloramento rochoso, que não tem solo. E é interessante porque solo raso tem alta evapotranspiração, ou seja, a chuva cai, molha o solo, mas rapidamente, como é raso, ela evapora. Então, a questão de aporte hídrico é bem interessante. Só que, ao mesmo tempo, lá nos campos rupestres, geralmente tem uma coisa muito massa, que todo mundo não dá muita importância, que é a neblina. A neblina, quando ela é frequente, ela tem um papel ecológico importantíssimo, e foi isso que eu vi no meu mestrado e no meu doutorado, que é como, nos campos rupestres, né, que é como uma fonte de água alternativa para essas plantas, que imagina só, um local alto, o solo é raso, quando tem solo. Então, na estação, vamos colocar aqui que nós estamos falando de campo rupestre, sazonalidade, estação seca e chuvosa. Imagina, na estação seca, ou seja, teoricamente tem pouca chuva quando tem. A planta vai se manter como? 3, 4 meses? E aí vem a neblina como uma fonte alternativa de água para a vegetação. Então, ela tem um papel ecológico importante, hidratando essa planta no momento onde ela mais precisa de água. E aí tem um pesquisador, Leuschner, em 2000, ele fala que ambientes tropicais de altitude têm alta demanda evaporativa e na estação seca, sem neblina, são considerados ambientes áridos por causa dessa demanda evaporativa, né? Então, imagina. E aí que é interessante, porque a neblina tem um papel importante. Obviamente, na chuva tem muita chuva, né? Assim, quer dizer, hoje em dia, com as mudanças climáticas, a gente pode, né, falar muita coisa sobre isso, mas a priori tinha muita chuva. E as rachaduras essas fissuras que ocorrem nesses afloramentos de campo rupestre, é como se fosse um aquífero, sabe? Porque um exemplo legal é que em Ouro Preto, né, nas cangas de lá, que é um campo rupestre ferruginoso, as fissuras dessa rocha, né, desse afloramento, faz com que seja um aporte hídrico tão grande que abastece Nova Lima, que é uma cidade próxima,
a Belo Horizonte e alguns bairros de Belo Horizonte. Você vê como é que é tão importante, né? Assim, levando não necessariamente só a biodiversidade, que para mim já é muito importante, mas também uma questão social e econômica para nós, né? Que a gente sempre tenta valorar alguma coisa, e esse é um deles. Interessante. E aí você falou que as plantas, a água é difícil de conseguir, né? E você pode falar um pouco de mecanismos fisiológicos que as plantas desenvolveram nos campos rupestres para lidar um pouco com isso, assim? Tem. Então, é o do meu projeto, né? Que foi minha linha de pesquisa, ainda é, do mestrado e doutorado, que é a absorção foliar de água. Porque no mestrado eu estava lendo um artigo que eles viram isso, né, essa estratégia alternativa de absorver água, que é pelas folhas, em plantas do ambiente temperado, ou seja, naquelas plantas biteludas, lá, aquelas sequoias que não tem quantos metros de altura, viram que elas possuem essa capacidade de absorver água. Aí eu pensei, será que no campo rupestre, esse lugar aí tão diferentão, imaginei, tem neblina, o solo é raso, então experimenta aqui um déficit hídrico muito grande. Será que elas possuem essa capacidade? E aí a gente viu que essas plantas possuem essa capacidade. Claro, existem outras, né, estratégias que a gente já conhece, tanto do cerrado e outras, que é folha coreácea, a questão de tamanho da folha para diminuir a evapotranspiração, a questão do tamanho das raízes, né, o sistema radicular maior para tentar pegar uma ar. Tem tudo isso, mas o que eu percebi que a absorção foliar de água é extremamente importante para essas plantas, assim. E é tão importante que na estação, olha que louco, na estação seca, com neblina, a gente mediu o potencial hídrico, que é tipo a quantidade de água que tem na planta. Na estação seca, com e sem neblina. E na estação chuvosa. E o que a gente viu? Que na estação seca, com neblina, a quantidade de água, ou seja, potencial hídrico, né, a umidade da planta, estava igual ou melhor do que a planta na estação chuvosa. Ou seja, o quão que a neblina tem um papel importante na manutenção dessas plantas, né? E aí eu sempre bato nessa tecla de absorção foliar de água, porque é uma estratégia que a galera achava que era só de algumas espécies ou relacionadas a algum tipo de ecossistema, e a gente está vendo que não. É bem mais normal, né, mais corriqueiro do que a gente imagina, que é essa estratégia alternativa. E aí é isso que eu estou avaliando e avalio, tanto no campo rupestre e em outros também ecossistemas, assim. Muito legal. E para elas absorverem água pela folha, tem alguma adaptação morfológica na estrutura dessas plantas para elas conseguirem? E isso acaba, de certa forma, ajudando elas a manter a água e sobreviver mais? Sim, tem. E isso é massa, porque o que acontece? Elas precisam, porque imagina, a gente sempre entende, né, entendeu que tem os órgãos da planta, né, raiz, caule, folha, né, e tal, vegetativos, né? E aí, o órgão principal de absorver a água é a raiz, e isso é real, oficial, elas continuam fazendo isso, não é isso? Só que imagina, folha, ela teoricamente não era isso que a gente, né, imaginava, estudou que folha absorvesse, mas ela consegue, mas para isso ela tem algumas estratégias para que isso seja mais fácil e menos oneroso para a planta. Vamos supor, para que ocorra a entrada de água, ela teoricamente precisa ter apenas diferença de potencial hídrico. O que é isso? Fisioloquês, né? Mas não é não. É só quantidade de água dentro da planta. Vamos pensar em osmose. A água sempre vai para onde lugar que tem mais água, para o lugar que tem menos água. Massa. Então, se tiver um compartimento ali, atmosfera e folha, tiver mais úmido na atmosfera e mais seco na folha, ela vai entrar. É física. Massa, vai entrar. Não é mágica, é física. Só que existem algumas estratégias que as plantas fazem para que isso ocorra com uma maior facilidade, né? Porque apesar das pessoas acharem que não, a planta pensa, né? E aí, algumas dessas estratégias, tricoma, porque muitas absorvem por tricoma. Pelinhos. Pelinhos. Os famosos pelinhos que tem na planta. Os pelinhos da planta. Tem também uma coisa que a gente viu, que é o estômato, que é como se fosse uma boquinha que abre e fecha para fazer trocas gasosas. Deixa eu ver. A cutícula,
que aí é uma coisa que é mó legal, que é uma quebra de paradigma. Por quê? Todo mundo acha, beleza, bora lá. Cutícula é uma, né, a parte mais superficial da folha, ela é hidrofóbica, ajuda para prevenir perda de água, questão de radiação, muito hidrofóbica. Tá, mas para pensar, a folha, a água, ela tem que atravessar essa barreira. E como é que acontece isso? Então, às vezes, não necessariamente é a espessura da cutícula, mas sim a composição da cutícula que faz com que ela absorva mais ou menos. Então, essa composição de proporção de compostos mais hidrofóbicos ou hidrofílicos, digamos assim, dentro da cutícula, interfere. Tem também alguns tem algumas hifas, né, de fungos que também ajudam. A composição da parede celular, geralmente é de planta, né? Pectina, celulose e hemicelulose, aquelas coisas todas, e a gente vê que tem diferença nessa proporção, que ajuda também a formar canaizinhos, a pectina que forma canaizinhos, então fica mais rápido para a água entrar, e a celulose é mais higroscópia, parece um gelzinho. Ela absorve muito mais água, mas é mais lento. Imagina, passar por uma água, passar por um canal e passar por uma gelatina demora mais. Então, tem a estratégia de ser mais rápida, mais lenta. Tem isso. Absorver uma quantidade maior, que aí tem mais células dentro, que assim ficam nos vacúolos, né? Então, quanto mais célula, mais vacúolo, mais espaço para absorver água. Tem isso também. Muitas estratégias. São. E aí você viu nas suas pesquisas essa estratégia em uma espécie ou você estudou várias espécies e viu que tem várias... Essas estratégias são compartilhadas por essas espécies que ocorrem lá? Não, eu estudei várias espécies. Eu estudei várias espécies do campo rupestre para avaliar isso. Então, e eu vi que não existia uma questão filogenética, como a espécie da família fulana ou beltrana. Não tinha isso. Tinha um exemplo Melastomataceae. Tinha planta. Melastomataceae é a família das quaresmeiras. Quaresmeiras, Manacá da Serra. Isso. E elas tinham umas que absorviam muito e outras que não absorviam quase nada. Então, aí tem uma que absorve muito, mais lentinho, mas absorve muito, é a candeia, que a galera conhece muito, né? Para fazer cerca e tudo mais. Tem aquele candeial, assim, então ela absorve muito. Entendi. Então tá bem distribuído nas espécies também e não tem a ver com ancestralidade, assim, com parentesco. Parentesco, não tem? Tipo assim, se é prima de alguém, não tem isso. E você acha que essa diversidade de plantas e de tipos de solo dentro do campo rupestre, de desafios que as plantas têm que atender, né? Também altera muito a distribuição dessas plantas na paisagem? Altera principalmente porque se elas precisam dessa água alternativa, vamos pensar assim, elas precisam estar nesses locais onde existem. E é por isso que é tão importante essa questão das mudanças climáticas, né? Ela está rolando, está acontecendo. Seja independente para a galera que acha que é uma coisa supernatural e a pessoa que acha que o homem está fazendo isso, ela está acontecendo. Eu acho que é a mistura dos dois. É uma coisa que geralmente teria que acontecer, só que a gente está intensificando isso de uma forma assim tão rápida que as plantas não estão dando tempo de se ajustarem, sabe? De se adequar ali a essas novas mudanças. E aí, o que vai acontecer? Vai diminuir, já tem um órgão, né, que estuda isso. É só essa questão de clima, que chama IPCC, órgão gringo lá dos estrangeiros. E eles estudam isso e eles falam, tem projeções, previsões, que vai diminuir eventos de precipitação, tanto chuva e também neblina, em várias regiões da tropical. Então, diminuindo neblina, essas plantas que estão acostumadas a absorver água de neblina vão começar a sofrer, porque cadê essa água na estação seca? Não vou ter. Vai começar a morrer, vai ter extinções locais. Com isso, aquelas plantinhas XYZ que tinha ali vão deixar de existir, vai mudar então a paisagem daquele ecossistema e com isso os serviços ecossistêmicos daquele lugar que vai bater na gente, né, seres humanos, não vai ter mais aquela água para abastecer uma cidade ou várias outras coisas, né, que a gente também vê em relação a isso. Tá, e agora, dentro do seu projeto, tem um objetivo de compreender os fatores que moldam essas adaptações todas que existem no campo rupestre, pensando em desenvolver estratégias de proteção, certo? Isso.
Então, quais são os principais fatores ambientais e ecológicos que você observou que são críticos para preservar esses ecossistemas? Então, isso é a pergunta de milhões. Opa! Queremos. Eu também quero. Porque, assim, eu acho que o que a gente percebe muito é que o campo rupestre ele não é resiliente, sabe? Assim, uma vez que ele foi devastado, degradado, cavucado por vários, né? Enfim, ele não volta igual a gente vê como... às vezes, até mesmo no cerrado, a galera vê, né, no cerrado queimou, rapidão, as plantas já começam, porque apesar de que o campo rupestre tem essa questão de queima e tudo mais, quando a gente fala de campo rupestre no quesito de degradação, é muito por uma questão, pelo fato dele ter essa questão de solo diferentão, então ele é a menina dos olhos das mineradoras, então assim, não é somente uma queima, né, natural, que depois a gente vê que o cerrado fica bonitão, enfim. É realmente tirar o solo, né, tudo. Então, voltar com o campo rupestre é muito difícil. Tem lugares que a pessoa deixou lá anos, continua a mesma coisa, não muda. Então, o que eu quero, assim, com a minha pesquisa primeiro, visibilidade para o campo rupestre, porque ele não é nem esquecido, né? Tem ecossistema que ele é esquecido. Tem gente que fala, a restinga às vezes é esquecida, a caatinga às vezes Não, o campo rupestre não existe, né? Não é conhecido, não é porque a gente precisa conhecer para esquecer. O campo rupestre não é nem conhecido. Então, dar visibilidade para o campo rupestre e mostrar a importância dele para ver se a gente consegue, de alguma forma, conservá-lo, porque eu acredito que recuperar um campo rupestre ainda é uma coisa bastante onerosa e difícil de conseguir. Tem um amigo meu, que ele é pesquisador do Instituto de Pesquisa da Vale, lá de Belém, Marcos Gastal, ele está fazendo um negócio super massa, que é biocimentação. Ele pega o rejeito do minério e ele coloca bactérias, né, que forma um bioreator, literalmente rega aquele local que foi degradado com essas bactérias, e ele está vendo uma mudança na conformação da estrutura do solo, juntando assim aí não posso falar, que o pessoal de solo vai me xingar, mas tipo assim, os pedrinhas uma da outra, que estava tudo solta, vai juntando as pedrinhas para formar de novo uma pseudocanga, e com isso, a partir daí, colocar novas espécies, mas ele está no estágio de juntar as pedrinhas lá com o bioreator das bactérias lá dos trem dele. É uma possibilidade, mas chegar lá e falar, agora eu vou plantar a fulaninha aqui de novo, é bem difícil. Uhum. É um ecossistema frágil, né? Muito frágil. É isso que eu quero mostrar. E mostrar, tipo, existem vários campos rupestres de vários locais e mostrar o quão é a vulnerabilidade deles no ponto de vista de, tipo, olha, esse campo rupestre aqui, vamos supor, da Serra da Capivara, ele é muito vulnerável. Olha a questão de proteção, de não sei o quê, e fazer medidas que diminuam o impacto. Que a gente está falando de mineração, né? Mas também tem a questão de turismo e outras coisas também que interferem. Fala assim, questão antrópica, né? Legal. E você enxerga, assim, já, nesse momento, assim, já pessoa bastante, essa ligação entre como colocar as adaptações fisiológicas dessas plantas como ferramenta para a preservação desses locais e dessas espécies, dessa biodiversidade? Sim, sim. É uma coisa que eu fazia lá que eu era pós-doc lá no Instituto de Pesquisa, lá em Belém, na Vale, e aí a gente fazia o seguinte, tinha uma planta que ela precisa ser remanejada, né? E a gente tem que estudar tudo para saber aonde que vai colocar essa planta em um determinado local, para a gente não perder, para ela não deixar de existir, né? E aí, uma das coisas que a gente percebeu é que ela absorve água pela folha. Logo, se eu pegar essa planta e colocar ela em um local, vamos transplantar. Vou transplantar aqui na Serra Fulana de Tal. Num local que não tem neblina, essa planta vai sucumbir. Então, é extremamente interessante saber, principalmente essa questão de adaptações, e aí no caso de uma coisa que até então quase ninguém não, mas poucas pessoas
tem esse entendimento de entrada de água pelas folhas como um proxy. Tipo, pô, esse negócio aqui eu tenho que levar isso em consideração, porque senão ela não vai ficar, ela vai morrer na estação seca. Porque ninguém vai lá ficar regando planta, né? As coisas tem que deixar acontecer. Então, tem isso. Tem a questão também de saber quais são as plantas que têm essa estratégia, até mesmo para recuperar áreas em outros locais, tipo gramíneas nativas, que a gente precisa, né, para recuperar áreas em outros locais. Ela consegue absorver, como é que funciona, como é que é essa estratégia. É porque, na verdade, a gente conhece o ciclo da água. Só que o que a gente conhece dele é incompleto. Não é que ele está errado, ele está incompleto. Então, se a gente colocar, a gente sabe, né? Chove, condensa, aquele negócio que a gente aprendeu na quinta série. Aí depois evapora, chove de novo, aí as plantinhas absorve, transporta, transpira, aí condensa, faz chover. A gente sabe isso. E com isso que a gente sabe, a gente começa a tentar manejar como é que funciona tudo. Só que esse negócio de absorção folha de água é um trem muito legal. Então, colocar ele no entendimento desde sempre, desde quando a gente aprendeu lá na quinta série, sétima série, isso faz com que, e obviamente fazer com que esse conhecimento ele se expanda para, né, para todo mundo, tomadores de decisão, e blá, enfim, para que a gente entenda melhor como é esse funcionamento de qualquer ecossistema e saber como que a gente vai manejar esse ecossistema. Eu falo de campo pés, que é minha paixão, mas a gente pode falar de floresta, a amazônica, mata atlântica e caatinga e tudo. Acho que você já deu um belo gancho aqui para a próxima pergunta que a gente ia te fazer. Você acha que essas adaptações fisiológicas elas podem ser aplicadas em outros ecossistemas que estejam ameaçados, promovendo estratégias de conservação mais eficientes? Sim, que é isso, né? Saber quem elas são, quais são as estratégias, essa estratégia, onde que a gente coloca, plantas que têm essa possibilidade. Porque é louco, né? Porque eu acho que esse negócio de valoração é meio... a gente que coloca valor às coisas da planta, eu acho meio ruim, assim. O que a planta dá para nós? Ela não tem que dar... a gente tem que fazer... Ela tá lá, né? Ela já existe, já tá massa, deixa ela lá. Mas a gente quer sempre valorar, né? E aí quando eu estudei, a galera ficava muito me perguntando, mas por que você quer saber disso? Só para isso? Esses biólogos ficam querendo abraçar a árvore, né? Eles jogam essas paradas. E aí eu falei, não, gente, um conhecimento de base, aí toda essa questão que eu já falei, né, de conservação, quais são as espécies, como é que a gente vai. Tem planta que a gente vê absorção folha de água em mangue. Imagina, mas mangue tem água. Mas a água é salobre, então não tem muita água disponível ali. Então ela consegue ter um processo de absorver água pela folha de uma outra forma. Então, além disso tudo, de manutenção, estabelecimento da planta naquele local, imagina, agora vamos pensar em dinheiros, que é o que a galera gosta, infelizmente, né? Aquela coisa toda. Imagina que tem uma planta X que é de interesse econômico para a alimentação. E a gente sabe que a questão de irrigação é um problema, né, para todos nós, e a questão da água está muito relacionada a isso, né? Agronegócio, etc. Imagina que a planta fulana de tal, ela precisa de não sei quantos litros de água para irrigar, para ela crescer e ficar bonitona para a gente poder comer ela. Ou ser exportada, na maioria das vezes. E a gente sabe também que, infelizmente, a gente quase não tem mais dessas espécies comerciais, de interesse comercial, como é que eu posso dizer? Natural. Selvagens. A gente sabe que está tudo transgênico ali, está tudo modificado. A verdade é essa, a gente come transgênico, a gente nem sabe, ou sabe, enfim. Já que está mexendo nessa planta, e se fosse interessante mexer ali na quantidade de pectina da parede, para que ela possa absorver mais água rapidamente, ou na quantidade de cera, que a gente viu na proporção ali de hidrofóbico e hidrofílico, estou dando um exemplo. Colocar mais pelo, os pelinhos, para ajudar a absorver. Talvez aí, isso eu estou conjecturando, fazendo as nossas viagens astrais. Aí, beleza, eu coloco essa planta fazendo isso, ela vai absorver muito mais rápido, porque ela não precisa que o solo molhe para ela absorver pela raiz. Só absorvendo pela folha, ela já consegue hidratar o órgão que é o principal para a comida, né? Que é onde a coisa acontece, que é a fotossíntese, que é na folha, na maioria das vezes. Então, imagina, a quantidade de água que poderia diminuir
Sendo que a planta, você não precisa molhar, encharcar o solo. Você molha só por cima ali, dá aquela borrifada, a planta já consegue absorver, já faz o rolê dela. Isso também é uma forma importante, interessante de utilizar um conhecimento de base, de valoração, já que a gente gosta, né, a galera gosta de colocar valoração nos rolês, seria uma dessas. Assim, voltando um pouco do que você falou do começo lá. Como que tem sido a sua experiência como pesquisadora negra nesse campo da ecologia, da zoologia vegetal, da botânica em geral? E como que a Bolsa da Serrapilheira impactou, né, sua vida nessa trajetória? Não. Pois é desafiador e cansativo. Eu falo assim, porque eu brinco, entre aspas, que não é uma brincadeira, né? Mas assim, qualquer... Gente, se vocês virem uma mulher negra, seja ela retinta ou não, mulher negra, você, antes de conjecturar qualquer coisa sobre ela, tenha uma certeza que essa mulher é uma mulher cansada. Ela é, fulana. Antes de falar fulana, ela é cansada e também ela é isso. Por quê? A gente lida, além do machismo, né, além da misoginia, a gente lida com racismo também. E isso é muito... e não existe... é velado, não. Tem muitas coisas que é bem gritantes. E às vezes é velado para outras pessoas, mas para a gente que está sentindo na pele não é nada velado e dói bastante. Então, assim, muitas das coisas são muito, entre aspas, né, sutis, ao ponto que a gente fica ainda se questionando. Eu falo ou não falo? Será que eu falo? Será que não foi só uma maneira? Mas, assim, o que eu percebi durante a minha trajetória é que foi até a Rosi, né, que foi minha co-orientadora tanto no mestrado e doutorado, e minha amiga. Ela é uma mulher negra, pesquisadora 1 do CNPq, maravilhosa. Mas ela falou, quando eu passei no doutorado, ela falou assim, você vai ter que fazer, tá vendo esse povo? Você vai ter que fazer 3, 4 vezes mais para poder se nivelar eles. E eram homens brancos, né? E aí eu falei, não, isso é injusto, Rosi, porque, imagina, eu vim da universidade, eu vim de uma colégio periferia. Geralmente, os colégios de base não são, né? Imagina se eu estudasse no Bernoulli, estudasse num colégio particularzão, eu teria outra base. Tipo, eu já estou em negativo, né? Estou em negativo em várias outras coisas, questões familiares, enfim. Eu já estou em negativo, então eu vou ter que fazer além. Esse é o jogo. É cruel. E é isso mesmo, foi o que eu percebi. Fiz com tranquilidade, com leveza, porque eu tinha pessoas ao meu redor, porque eu acho que isso também tem uma questão de sorte, que me ajudaram muito nisso, a me manterem, a fazer com que as coisas sejam mais leves, porque não é fácil. Eu tenho uma outra característica que é ruim demais para a academia, é que eu sou uma mulher extrovertida. Então, e aí a galera sempre acha que quando vem pensa num pesquisador babadeiro, bombástico. Sempre pensa, fecha o olho e pensa numa pessoa que é pesquisadora, babadeira. Sempre vão fechar os olhos e ver um homem branco, jaleco, uma pessoa mais sisuda, meio fechadão, sério, chegando até a ser arrogante. Isso, para as pessoas, na grande maioria, é sinônimo de ser uma pessoa inteligente, competente e tudo. E eu, além de eu ter todas essas características, ainda sou extrovertida. Então, eu tive que passar por isso também, da questão de que pessoas também felizes, não que as pessoas outras não sejam, mas que pessoas que sorriem, falam, gostam de tomar uma cervejinha, gostam de dançar, gostam de festa, também são competentes. Porque na mesma hora que eu fazia isso, eu também trabalhava muito para ter ponto de ganhar um prêmio de melhor tese de biodiversidade 2021. Prêmio esse de uma tese que, a priori, na primeira vez que eu tentei, a banca falou que não existia a possibilidade de eu passar, porque não fazia sentido as plantas absorverem água pelas folhas do campo rupestre. Na seleção seguinte, eu fui lá, tentei com o mesmo projeto, porque eu acreditava nesse projeto, óbvio, e foi esse projeto que ganhou, né, essa tese, enfim. Mas é isso, assim. Só que vocês entendem que, tipo, eu não precisaria ganhar um prêmio para as pessoas verem, realmente ela é competente. Eu já era competente antes desse prêmio. Eu já fazia as minhas coisinhas, o meu rolezinho de trabalhar, enfim.
E eu não preciso. Então é chato, porque às vezes a gente tem que fazer muito a ponto de ter que ganhar, entre aspas, ter que ganhar um prêmio para a pessoa. Nossa, essa menina parece que ela é inteligente. Olha, eu acho que essa menina não precisava. Então é cansativo. Mas ao mesmo tempo, ter pessoas ao lado, que é onde que é a sorte que a gente tem, é ter pessoas legais ao lado, ajuda nesse processo. Não é mérito meu. Claro, tem a minha parte de querer, obviamente, eu quis, tal, mas tinham várias amigas minhas no ensino fundamental, várias amigas minhas no ensino médio, que também queriam estar no local onde eu estou, não necessariamente biologia, mas em outra área, também fazendo faculdade, também fazendo essas coisas, tendo essas experiências de sair do Brasil. Imagina, eu nunca imaginei sair do Brasil, sair por causa do estudo. E não é que elas não queriam, ou elas se esforçaram um pouco. Porque muitas delas queriam, mas a vida é um atropelo tão grande de, o pai morreu, o tráfico pegou meu irmão e agora eu tenho que trabalhar para sustentar minha família, minha mãe está doente e minha mãe é mãe solo, engravidei e eu não tenho como... São várias questões, são várias camadas que a gente não pode nunca falar que é meritocracia, porque é muito subjetivo, é muito... como é que eu posso dizer assim? É muito complexo. A pessoa, sabe, assim, qualquer, eu acho. Fala, eu consegui porque eu me esforcei. Eu me esforcei, não quer dizer que eu não me esforcei. Mas elas também teriam se esforçado se elas tivessem um pouco menos de atropelos na vida. Por isso que eu falo que existe um pouquinho de sorte, sabe? Essa sorte, entre aspas, né? Que na verdade, para mim, são... sei lá, o inexplicado. Porque se talvez eu tivesse engravidado, se eu tivesse um irmão e meu irmão fosse pro tráfico, e se minha mãe não sei o que, talvez eu não estivesse aqui. Né? Então, é sobre isso. Quando as pessoas vierem pensar, tipo, porque ela... Muitas pessoas queriam estar aqui e não estiveram por outras questões também. Uhum. E aí... editais como teve do Serra Pilheira, que você... Não, isso foi, assim, nossa, porque foi de uma grandeza e de uma forma tão massa, porque pegou pessoas, né? O Serra Pilheira pegou pessoas que são competentes, que são trabalhadoras, que trampam, fazem o rolê deles, né? Que não tem essa possibilidade, nunca tiveram essa possibilidade, porque a gente sabe que é subjetivo, né, tudo na vida, então entre uma pessoa preta e uma pessoa não preta, a gente sempre vai para a pessoa não preta, não negra, enfim. E aí pegou essa galera, que é com a qual eu faço parte, e acreditou na gente, assim, e isso é muito, assim, surreal, a gente até assusta. Assim, o que eles vão querer com a gente? Porque dá uma grana massa para fazer o trabalho. Qual que é a pesquisa do seu sonho? Qual é a pergunta do seu sonho? A minha pergunta é essa. Por que o campo péssimo é tão diverso? Então, toma essa grana e vai pesquisar. Oi? Vai pesquisar. Não, mas como assim? Não, vai, menina, vai pesquisar. Gente, o que mais, né? O que eu vou ter que fazer além disso? E é isso. E o Instituto Serra Pilheira, ele fez com a gente uma coisa que é surreal, que é fazer com que a gente acredite na gente. Sabe? Fazer com que a gente... Gente, se eles acreditam, se eles deram essa grana toda pra gente, é porque a gente tem por que acreditar. E é isso, assim, foi uma virada de chave. Eu falo por mim, mas com certeza estou falando pelos meus outros colegas que entraram comigo nesse primeiro edital. É desafiador, porque é muito dinheiro, a gente está acostumado com isso, e gerir o próprio projeto, né? Mas também é muito gostoso a gente ter a primeira vez, assim, ter essa liderança, essa autonomia de uma forma tão legal e de empoderamento mesmo, assim, porque não adianta só falar, vá, gatona, mas vai e te dou dinheiro e te dou subsídios para isso, é diferente. Então, pra gente, e principalmente, assim, falando de mim, é surpreendente e a gente ainda fica meio nas nuvens, assim, ainda. É muito bom, sério. E é muito massa, viu, gente? Quem quiser, terão outros editais, concorram, porque é muito legal mesmo, assim, é surpreendente como que a gente muda até a visão da gente mesmo, sabe? É uma coisa até meio que pessoal mesmo, assim, não só profissional. Qual que é o edital? É o edital para ecólogos, para pessoas negras e quilombolas e indígenas. Essas pessoas concorrem com projetos em ecologia
O meu edital foi com a FAPERJ. Mas aí no segundo já teve da FAPERJ, teve acho que Manaus, Pará, tiveram outras FAPs também que entraram, que abrangiam mais gente. E é isso, assim, a galera foi agora para o encontro, que é em Pipa, conhecer todo mundo, é muito legal. Tipo assim, a gente fica bem... Mas porque eles querem mostrar pra gente Eu falei, gente, isso tudo, meu Deus, é valorização mesmo, sabe? Da galera que realmente não é valorizada e que a gente está aqui tentando, que é sobre isso que eu falei. Às vezes a gente só quer um empurrãozinho da soma para a gente seguir e às vezes a gente não tem isso, né? E a gente fica no meio do caminho e pronto. É muito cruel a gente pensar em meritocracia, né? Esse tipo de projeto é uma reparação histórica que tem sim que ser feita. E é um trabalho de formiguinha, mas eu acho incrível a gente poder estar falando sobre isso. E a gente está falando sobre isso cada vez mais agora e dando esse lugar de fala para pessoas maravilhosas como você, que estão chegando aí em lugares, né, onde... Já deviam estar, né? Já deviam estar, tá cheio de homem branco, hétero, e que bom que tem pessoas como você aí chegando nesses lugares. Pra gente encerrar aqui, tem alguma coisa que você gostaria de dizer, que a gente não falou? E eu queria que você desse um recado para possíveis jovens cientistas ou um recado que você daria para você mesma há 15 anos atrás. O que você diria para Dani do passado? Deus, eita, então. Eu acho que o que eu daria para Dani no passado, um recado, seria assim... Nossa, é tanta coisa que você sabe, assim, nossa, agora vocês me abraçaram sem me apertar. Ou quer dizer, me apertaram sem me abraçar. Eu acho que eu falaria que era para não darem ouvidos. Tipo assim, Daniela, minha filha, a galera não está entendendo. Não dê ouvido a eles. Saiba quem você é, saiba da sua trajetória, sabe o que você já ralou para chegar onde você chegou. Então, não deem ouvidos a eles, que eles não sabem de nada sobre você. Eu acho que é isso. E eu acho que esse é o recado que eu acho que daria para a galera, assim. Né? Não deem ouvidos às pessoas que querem apenas diminuir, eu acho. Porque muita gente tem muita dificuldade com a felicidade do outro. Dependendo de quem é esse outro, eles se incomodam ainda mais, né? Então, acho que é isso. Não se incomode, não é fácil. E se cerque, eu falo muito de aquilombar. Se aquilombe de pessoas que você... acredita, que tem acolhimento e afeto. Eu acho que o afeto, ele transforma, né? Tipo, transforma tudo e estar perto de pessoas que te dão esse momento, tanto de vai, coloca o cropped, reage, e da mesma forma ter essas pessoas e fala, não, Dani, não coloca o cropped, vem cá, coloca um pijama, deita aqui do lado e vamos assistir um Netflix, vamos descansar. É importante também, né? A gente está sempre... Porque, como eu havia dito, a gente está sempre cansado. Então, tipo, lutar sempre, estar sempre batalhando, cansa. A gente precisa, às vezes, também de um colo, né, de um acalento. E estar com pessoas assim, eu acho que é muito importante. Então, aquilombem. E que não perca as esperanças, as coisas estão mudando. Mais pessoas com a cabeça melhor, digamos assim, menos racista, homofóbica, menos machista, misógina, estão aparecendo nesses locais de liderança, que é importante, que é isso também que o Serra Pilheira quis, assim, colocar pessoas desse rolê no local de liderança, que é tão difícil. Então, essas pessoas estão entrando em locais de liderança. Talento, mas está melhor do que antes. E não perder as esperanças, por mais difíceis que elas sejam. Eu acho que é isso. Que demais. E acho que assim vai ser ter uma pessoa como você, né, em destaque, e para que as pessoas possam olhar e falar, nossa, ó a Dani lá. Ela é feliz, ela é alegre, ela é cientista, competente, então assim, é outro espelho que a gente olha, né? Assim, se espelhar de outro modo, de um modo diferente do que está sendo feito até agora. E ter equilíbrio, né? Tem que ralar, mas tem que divertir também. Acho que na vida é equilíbrio. Tem que fazer as duas coisas, porque a gente não é só pesquisadora, a gente também não é só, sei lá, mãe, ou não é só mulher, esposa, não é só marido, não é só, sei lá, professora. A gente é
uma multiplicidade de coisas. Então, a gente tem que saber dosar tudo isso, porque a vida não é só no Lattes, né? Eu acho que isso é importante também. Dani, obrigada. Foi maravilhoso. Amei bater esse papo com você. Agradeço aqui em nome de toda a nossa equipe. Foi muito bom. Eu amei. É bom falar e bater papo, né? Eu gosto. Eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo. Desculpa qualquer coisa. Não, imagina, quando quiser voltar. Só chamar que eu vou. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau. Ficou com alguma dúvida? Tem algum interesse sobre algum tema ligado à botânica? Manda um e-mail pra gente. ou botanicast@gmail.com. E não deixa de seguir a gente no Instagram, @obotanicast. Esse projeto é apoiado pela Sociedade Botânica de São Paulo. Também está lá nas redes como @Sociedade Botânica SP. Este episódio conta com a edição de áudio de Fernanda Mendes e Gabriel Quintão.